Eu sou o Lucas da comunidade Salem. Estou aqui para mais um vídeo da nossa série de devocionais que temos realizado durante a campanha mundial de oração. E hoje o tema será governo. Nós teremos uma breve meditação, em seguida oraremos, mas antes eu gostaria de te pedir, se você tem sido abençoado por esses vídeos que a comunidade Salem tem produzido, compartilhe em suas redes sociais, divulgue aos seus amigos, pois a nossa intenção, junto com os irmãos da MID, que tem realizado e organizado a campanha mundial de oração aqui no Brasil, é convocar a Igreja de Cristo a orarmos, ainda mais em tempos difíceis que temos vivido. Então compartilhe e ajude-nos na divulgação desses vídeos para que mais e mais pessoas sejam abençoadas e motivadas a orar e a buscar ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina que toda autoridade foi dada por Deus. Isso é muito claro em Romanos capítulo 13, onde o apóstolo Paulo começa falando isso sobre essa instituição das autoridades, do respeito que devemos às autoridades, pois foram instituídas por Deus. É interessante notar que após o capítulo 12, onde ele fala sobre essa nova criação, essa nova mentalidade que devemos ter, ele nos orienta a como respeitar as autoridades, pois é esse princípio claro na palavra de que elas foram estabelecidas por Deus. E o propósito de Deus para isso é que os homens que ocupem esses cargos executem justiça e os valores do reino de Deus entre os homens. Em Provérbios capítulo 29, verso 4, diz assim: o líder que julga corretamente gera estabilidade. O líder aproveitador deixa um rastro de devastação. O verso 14: a liderança conquista respeito e autoridade, quando os pobres e os que não têm voz são tratados com imparcialidade. Aqui nós temos esses princípios da palavra de Deus, tanto de consequências e deveres daqueles que estão no governo devem ter, pois foram estabelecidos por Deus. Infelizmente, o fato deles estarem estabelecidos por Deus não significa necessariamente que eles seguem os princípios de Deus e aplicam aquilo que é o desejo de Deus. E nós podemos dizer, infelizmente, isso da nossa nação. Temos passado nos últimos anos por tantas crises. Quando achamos que estamos melhorando e de fato as coisas vão se resolver, as coisas pioram com uma gravidade jamais vista. Independente do governo, independente da ideologia, independente da pessoa, nós podemos ver esses efeitos negativos que diz aqui em Provérbios recaindo sobre o povo. Pois no final, quem vai sofrer são as pessoas, é o povo, é o menos favorecido, é os que precisam de tratamento, é os que precisam de trabalho, é os que precisam sustentar a sua casa e a sua família. Algo triste que tem acontecido na nossa nação nesses dias é que em meio a uma crise, a maior crise que a nossa geração já viveu, onde milhares de pessoas morrem por dia na nossa nação, as notícias que tomam as manchetes dos jornais são as crises políticas, as barbaridades que custamos muitas vezes a crer, mesmo estando já acostumado com toda essa má notícia que vem do Brasil ao longo de anos de tanta corrupção, mas até num momento como esse, nos entristece. E confesso que o que tem me entristecido mais ainda nesses dias é a posição que a igreja tem tomado. Nós temos deixado de cumprir o nosso papel e tomado partido de homens. E toda essa divisão que acontece na nação tem também acontecido no meio da igreja. Irmãos se levantando contra irmãos, justamente ou simplesmente por questões políticas, por gostos políticos, por ideologias, ou por querer defender demais um lado ou defender demais o outro, achando que a esperança e a salvação virá dos homens. Em meio a essa crise que temos vivido, o que ficará registrado na história daquilo que a igreja brasileira tem feito nos nossos dias? A igreja tem tornado para si ídolos humanos, de poderes, de homens, de partidos, de ideologias. Mas veja o que Paulo, escrevendo a Timóteo, sua primeira carta nos diz no capítulo 2,
Verso 1. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos, em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador. Em vez de estarmos orando ou sendo uma voz profética para denunciar o pecado, denunciar os abusos, denunciar os erros de governantes, nós temos agido pelo contrário, defendidos com unhas e dentes. A igreja tem sido marcada por isso, por uma cegueira através de olhar para lideranças, de seguir lideranças sem medir qualquer tipo de critério. Que Deus tenha misericórdia da igreja no Brasil. Que possamos nos arrepender desse pecado e voltar a ser quem somos e que, na verdade, fique marcado na história de que a igreja se levantou para ser uma porta e um canal de cura, de salvação, de restauração e de esperança para uma nação que estava perdida em meio a tantos anos de corrupção ou escândalos vindo à tona, em meio a pessoas que têm sofrido por uma pandemia que tem dizimado e levado tantas pessoas, levado a vida de tantas pessoas. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Que o arrependimento seja a marca deste avivamento que tanto esperamos. Para que a igreja possa se arrepender, arrancar os seus ídolos, arrancar os ídolos humanos que tem construído. Que a igreja possa depender e confiar apenas no Senhor. Salmo 47:9 diz assim: Pois todos os reis da terra pertencem a Deus. Ele é grande e exaltado em toda parte. O governo e a autoridade está na mão do Senhor. Que nós, como filhos de Deus, como igreja de Deus na nação, possamos nos lembrar disso e assumir o nosso papel de orar, de ser uma voz que denuncia o pecado, de ser uma voz que anuncie esperança às pessoas. Não entremos em brigas, em discussões e tratemos tudo numa força política. Não. As nossas guerras, nós não lutamos contra carne e contra sangue, mas contra principados, potestades. Nós vencemos as nossas guerras em oração. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que Deus tenha misericórdia dos nossos governantes. Que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que ocupam um cargo público. Que a igreja possa ser uma chave importante na mudança da nossa nação. Não como uma força política, não como uma força de votos, mas como um povo que clama ao Deus que pertence todo o poder e toda a autoridade, para que sare a nossa terra, para que cure a nossa nação, para que restaure e arranque toda a injustiça, toda a corrupção e traga de fato uma verdadeira justiça, como vemos lá em Provérbios, que seja defendido a causa dos pobres, dos menos favorecidos, dos que necessitam. Vamos agora orar pelo Brasil, vamos pedir a Deus misericórdia nesses dias difíceis que temos vivido. Senhor, nós apresentamos o Brasil diante de Ti. E eu faço isso pedindo a Tua intervenção, Pai. Nós temos, às vezes, esperado do lugar errado, esperado de homens, de governantes, de pessoas, de ideias, de poderes. Mas nos ajuda a depender apenas do Senhor e a buscar apenas o Senhor, a resposta e a transformação da nossa nação. Nós apresentamos todas as esferas de poderes da nossa nação. Presidência, a esfera federal, municipal, Senhor, nesse caos que temos vivido, caos econômico, caos na saúde, que o Senhor visite a nossa nação. Traga sabedoria aos governantes, que essas discussões políticas, essas guerras de interesses políticos caiam, Senhor, tire todo o embaraço, Senhor, mas que eles estejam apenas focados em cuidar das pessoas que estão sofrendo, dessa questão da saúde que tem assolado tantos e preocupado a tantos. Tem misericórdia, Pai, que eles possam se unir e trabalhar juntos para que a nação seja abençoada. Visita, Senhor, a Tua igreja,
Ajuda a tua igreja a ser luz, ajuda a tua igreja a assumir o seu papel em oração, em busca, que a igreja não fique marcada de uma maneira negativa na história, mas que possa o Senhor levantar um povo que clama ao Senhor e a igreja seja um porta-voz da verdade do Senhor. Que a igreja possa levantar contra toda a iniquidade, contra todo o pecado, contra tudo aquilo que os governos têm feito, Senhor. Não apoiar cegamente, mas olhar a Tua palavra, olhar aquilo que vai ser de benefícios para as pessoas, Pai, e não apenas interesses e jogos de poderes, mas que o Senhor tenha misericórdia da igreja, que a igreja cumpra o seu papel de ser luz do mundo, ser sal na terra. Visita a liderança, traz arrependimento à igreja, Senhor. Aonde o teu povo está reunido ao redor desse país, visita para que a igreja seja esse canal para esse avivamento que temos tanto pedido, um avivamento de arrependimento, que começa em nós, que começa em mim, que começa no nosso coração, o abandono do pecado, o arrependimento, para que possamos assim proclamar esta mensagem de arrependimento à nação, aos governantes, aos governos, que possam se arrepender e buscar ao Senhor, e o Senhor sarar a nossa terra. Tem misericórdia. Pai, visita os hospitais, Senhor, a parte da saúde pública que nesses dias tem sofrido tanto. Temos visto notícias tão terríveis, Senhor, de desvios de verbas em compras de respiradores, de compra de material para médico, para atendimento das pessoas. Tem misericórdia, Pai. Abençoa aqueles que estão na frente dessa batalha, os médicos, dá graça, que os recursos cheguem, que os materiais necessários cheguem, que aquilo que eles precisam para trabalhar chegue, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia, visita a nossa nação, sara, levanta homens justos, fortalece, Senhor, todo o trabalho que tem sido feito ao longo desses anos do combate à corrupção, que de fato a história da nossa nação seja transformada, Senhor, e haja um novo tempo de fato, um tempo não que a gente espere um novo governo, um novo homem surgir, mas que a gente possa reconhecer os nossos pecados, nos arrepender, clamar ao Senhor, e o Senhor sarar a nossa terra, e o Senhor livrar de toda esse principado e potestade que tem agido, Senhor, que tem dominado a nação por tantos anos e feito até esse fato ser histórico e ocorrendo durante toda a história da nação. Muda, Senhor. Sara a tua igreja, para que a tua igreja possa ser esse canal de cura e de avivamento genuíno na nossa nação. Nós consagramos os nossos dias ao Senhor, o nosso futuro ao Senhor, mesmo sendo tão incerto, mesmo sem saber o que irá acontecer. Mas nós sabemos que as nossas vidas estão nas tuas mãos e o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós oramos, abençoa a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e vamos clamar ao Senhor, pedir a graça de Deus sobre o Brasil, que de fato o Brasil seja visitado transformado pelo poder do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima.